Bom dia. Gostaria de agradecer aos pastores que bondosamente aceitaram trocar o programa e cobrir aí a nossa ausência. Deus os abençoe. Quero também avisar que um dos nossos livros, os livros que eu escrevi, está à disposição ali na livraria. Os irmãos quiserem adquirir, tem como título Nada Me Faltará. É uma série de meditações no Salmo 23. Em 1987, talvez alguns de vocês nem nascido tinham ainda, ou se tivessem nascido eram bem novos, eu ouvi de um dos pastores mais antigos e também um líder no nosso movimento, hoje ele já é falecido, a seguinte fala: certos comportamentos adotados no passado por nosso movimento, devido a determinadas condições, tem se firmado como algo que deve continuar, apesar de não haver mais hoje as mesmas condições daquele passado. Um desses comportamentos é quanto ao crescimento das igrejas. No passado, devido a obreiros que não tinham grandes talentos, falta de recursos e uma forte resistência dos descrentes, as igrejas cresciam pouco, e isso era aceito como normal. Criamos uma mentalidade de pouco crescimento, de igrejas pequenas. Esta mentalidade permanece, apesar das condições serem outras. E por causa dela, não há esforços para o crescimento e multiplicação das igrejas. O interessante é que anos antes, num retiro do Seminário Batista, em 1982, eu ouvi de um missionário de uma das nossas missões da Outra América. Ele disse: há em nosso movimento uma mentalidade de que se está havendo um grande crescimento, é porque algo está errado. Crescer muito não é para nós. Então, esses dois obreiros, em tempos diferentes, em situações diferentes, constataram a mesma coisa, e o primeiro deles, para mim, com muita sabedoria e precisão, detectou uma das razões, uma mentalidade que se instalou em nós, de que crescer muito não é para nós. Mas o livro de Atos, conforme nós vimos ontem, nos mostra outra realidade. A igreja crescia, e crescia em várias frentes. E esse crescimento era produzido por Deus. Hoje nós vamos ver alguns modos ou algumas maneiras que Deus usou para produzir uma igreja que crescia e se multiplicava. Primeiro, o livro de Atos nos ensina que Deus usou o anúncio da palavra para fazer sua igreja crescer. Nós notamos no livro de Atos uma constante referência à palavra como meio de crescimento. A palavra foi usada para causar o crescimento. Em Atos 2, 40 e 42, foram com palavras que as pessoas foram exortadas a crer e permaneciam crendo na palavra. No capítulo 4, verso 4, é dito que os que ouviram a palavra creram. E em 10:44, o Espírito Santo veio sobre aqueles que ouviam a palavra. Também o crescimento da igreja é várias vezes o equivalente, tratado como equivalente ao crescimento da palavra. Veja aí, capítulo 6 do livro de Atos, verso 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos
discípulos e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Tanto aqui como em 12:24, a ideia é que o crescimento da igreja era o mesmo que o crescimento da palavra. Crescendo a igreja e crescendo numericamente, a palavra também crescia. A palavra era o instrumento de Deus, o instrumento usado por Deus para fazer sua igreja crescer. Vamos orar. Pai eterno, que a tua graça se manifeste, dando-nos compreensão, apreço e obediência à tua palavra. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus é o meio usado por Deus para fazer sua igreja crescer. Não há crescimento autêntico sem uma forte, contundente exposição, pregação da palavra de Deus. A pregação, o ensino da palavra é ingrediente essencial que traspassa toda e qualquer estratégia, todo e qualquer método tem que ter como parte prioritária a pregação, a exposição e o ensino da palavra de Deus. Porque esta é a palavra, ou este é o meio que o Espírito Santo usa para conceber no coração da pessoa, para fazer germinar no coração da pessoa o novo nascimento. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. O apóstolo Pedro vai dizer que o que dá crescimento é o genuíno leite espiritual. Sem exposição da palavra, nós podemos até ter um grande número de pessoas, mas não teremos uma igreja de Cristo. Uma igreja cristã, uma igreja que segue o Evangelho, apenas com pregação da palavra. E esse anúncio da palavra era preocupação. E repetindo lá 4, 29 e 31, quando os discípulos são ameaçados, o pedido deles não é para que Deus afaste a perseguição, mas que lhes conceda intrepidez para anunciar a palavra. Quando a igreja cresce e os apóstolos agora se veem incapazes de realizar tudo, que a princípio eram eles que faziam tudo, pregavam, discipulavam, administravam as finanças, a distribuição então às viúvas, e de repente a igreja cresceu e eles já não podiam fazer tudo, e eles têm que fazer uma escolha. Eles escolhem ficar devotados à palavra, ao serviço da palavra. Eles pedem que a igreja escolha outras pessoas para o serviço das mesas, isso é, para aquele serviço de atendimento aos necessitados, porque eles querem perseverar no serviço da palavra. Receber a palavra era o equivalente a crer. No capítulo 15, verso 36, a preocupação era confirmar os que haviam crido. E confirmar como? Com a palavra. Esta palavra era o Evangelho, a pregação das boas novas, das boas notícias, de que Deus havia visitado o seu povo para cumprir as promessas anteriormente feitas e assim trazer a salvação, como aparece no capítulo 8, versos 4 e 25. Esta palavra era a causa usada por Deus, a causa instrumental usada por Deus para produzir crescimento.
É por isso que quando os discípulos sofrem as primeiras perseguições, lá no capítulo 4, nos versos 17 a 20, eles são proibidos de fazer o quê? Pregar a palavra, de ensinar. Essa é a proibição. Fiquem de boca fechada. E o que eles dizem? Não, nós não podemos deixar de falar aquilo que temos visto e ouvido. Veja ainda capítulo 5, versos 19 a 21 e depois o 42. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Verso 42. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. A pregação e o ensino da palavra são essenciais para o crescimento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Verdade é que houve milagres, houve obras sobrenaturais. Então é importante nós relacionarmos essas duas coisas. Primeiro, eram os que ouviam a palavra que criam. Não os que viam ou presenciavam os milagres necessariamente. Somente o milagre, sem a pregação da palavra, sem a explicação da palavra, não causava a crença, não causava a fé. O que produzia a fé era a explicação com a palavra, era a pregação da palavra. No capítulo 8, versos 6 e 12, quando Filipe está operando sinais ali em Samaria, é enfatizado que eles criam por não apenas ver os sinais, mas por ouvir o que Filipe dizia. Verso 12, quando porém deram crédito a Filipe que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. Qual o papel então dos milagres, das obras sobrenaturais? Num primeiro momento, chamar a atenção. Era um movimento novo, saindo ou vivendo, sobrevivendo dentro do judaísmo, com uma mensagem nova naquele momento, que as promessas de Deus tinham se realizado no envio do seu Filho, o Messias, o Senhor Jesus, o Jesus de Nazaré. Então os milagres causavam um impacto que chamavam a atenção. A cura do coxo, no capítulo 3, os milagres realizados por Filipe, ali em Samaria, e os outros milagres realizados no capítulo 9. Mas além disso, o milagre era um sinal. E essa é a ideia de milagre em todas as Escrituras. O milagre não chama a atenção para ele mesmo, mas é como um sinal que aponta para uma realidade além dele. Eu costumo ilustrar como uma placa de trânsito. Você andando, dirigindo na rua, você vê uma placa com a letra E dentro de um círculo e um traço passado em cima dele. Se seu filho estiver aprendendo a ler, você perguntar para ele o que significa aquilo, e ele falar: pai, é uma letra E com um traço em cima. O seu filho sabe ler, mas não entendeu o sinal, ele não compreendeu o sinal. De fato é a letra E com um traço em cima, mas aquele sinal aponta para uma verdade, para uma realidade além dele, de que é proibido estacionar. O milagre do mesmo jeito, não era para chamar atenção ao milagre em si,
era o meio de levar as pessoas a enxergarem uma realidade além. E no caso do livro de Atos, a realidade de que o Senhor Jesus era sim o Messias, ou na linguagem de Atos, o Jesus de Nazaré, que havia sido crucificado, era assim o Messias prometido, o Cristo prometido, que havia sido crucificado conforme o plano de Deus, mas havia ressuscitado. E à direita do Pai havia enviado a promessa do Espírito Santo, promessa que já havia sido colocada lá no Antigo Testamento, em Joel, Ezequiel, Isaías, mostrando então que Deus estava realizando o seu plano redentivo. E estes milagres mostravam a atuação do Espírito Santo, mostravam que esta verdade estava se cumprindo. Tanto é que os milagres, sempre nas Escrituras, foram acompanhados de explicações. O milagre sozinho não formava revelação. A revelação era o milagre, a obra sobrenatural, mais a explicação do que aquele milagre, aquela obra significava. Por exemplo, quando eles estavam reunidos e vem o Espírito Santo e eles começam a falar línguas diferentes que eles nunca haviam aprendido. Qual é a interpretação das pessoas quanto àquilo? Que eles estavam embriagados. Se faz necessário que Pedro se levante e diga, não, não é isso. Deixa eu dizer para vocês o que é que está acontecendo aqui. E Pedro faz a explicação com base em quê? Nas Escrituras, na palavra. Ele não deixa o milagre falar sozinho. O milagre precisava ser explicado. O mesmo na cura do coxo, narrado nos capítulos 3 e 4. O coxo é curado, as pessoas ficam perplexas, eles estavam vendo aquele homem todo dia ali pedindo esmolas e agora ele entra saltitando no templo. E Pedro, por 2 vezes, tem que explicar, olha, isso não é poder nosso, não foi mérito nosso. Isso foi o Jesus que vocês crucificaram, que foi exaltado e fez este homem andar. Era necessária a explicação com a palavra. Isso é no decorrer de todas as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. A obra sobrenatural sozinha não constituía revelação. Tinha que ter a palavra explicativa autorizada por Deus. E o mesmo quanto aos sonhos e visões. Só sonhar ou só ter a visão não constituía em si revelação. Tinha o sonho e para que ele fosse considerado revelação, o sonho ou a visão mais a palavra profética interpretativa no Antigo Testamento. E no Novo Testamento a palavra apostólica. Pedro tem a visão do lençol. E ele fica o quê? Imaginando o que é isso? Ele não entende. O que Deus quer dizer com isso? Baixando esse lençol, me fazendo ver esse lençol e me dizendo para matar esses animais e comer eles, animais impuros. É no decorrer do que vai acontecendo, que a ficha cai para Pedro, o que aquilo significava. Sem a explicação. Seria apenas uma visão que se repetiu 3 vezes, e ele sabia que era importante, com a palavra de Deus dizendo, sem ele conhecer. Então, houve milagres, sim. Mas o que fez as pessoas crerem foi a palavra. O milagre sozinho não produzia a crença. Ou até o milagre sozinho nem se explicava. Sabiam que o milagre aconteceu, mas quem causou? Podemos dar um outro exemplo, quando Jesus, em João capítulo 12, estava no templo, e há uma voz dizendo, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. E nós temos 3 interpretações ali. Há uma interpretação naturalista, isso foi um trovão. Uma interpretação religiosa, mas não correta, foi um anjo que falou com ele.
E a interpretação correta, a interpretação autorizada, que nos é dada pelo escritor do livro João, que foi o Pai que falou para Jesus. Isso mostra que o milagre sozinho não revela. Tem que ter a explicação adequada, a explicação baseada nas Escrituras. Além disso, os que eram considerados da igreja eram aqueles que recebiam a palavra. Para ser considerado parte da igreja, tinha que crer, tinha que receber a palavra. Atos 2:41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Para ser batizado, e o batismo era o sinal de que a pessoa foi incorporada à igreja, de que ela passou agora a pertencer à igreja, a pertencer àquele grupo. Sendo esse o sinal, havia um requisito para ser batizado: aceitar a palavra, crer naquela palavra, confessar a palavra. E esse receber a palavra era o mesmo que obedecer, era o mesmo que crer. Tanto é que algumas vezes é dito que a fé era pregada. No capítulo 13, verso 12, nós temos o procônsul que vê o milagre de o Elimas ficar cego pela palavra de Pedro. Ele vê o milagre, mas ele crê na palavra. O milagre em si aconteceu, e daí? A ideia é o que isso significa, o que esse milagre quer dizer. Quer dizer que esta palavra é verdadeira. Além de pregar, os pregadores tinham que ter um comportamento adequado à palavra. Um comportamento com ousadia, porque estavam cheios do Espírito Santo. Capítulo 4, verso 31. O caráter dos pregadores também influenciou o crescimento, porque dava uma certa credibilidade à palavra que estava sendo pregada. No capítulo 11, versos 24 a 26, falando da chegada de Barnabé em Antioquia, diz: porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, muita gente se uniu ao Senhor. E aí ele vai atrás de Saulo, o traz para Antioquia, e durante todo um ano se reúnem naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. O caráter da pessoa. Quando o nosso caráter destoa da palavra, as pessoas perdem o crédito na palavra. Mais do que milagres, é o caráter. É aquilo que nós somos como servos de Deus, que deve acompanhar isto. O respeito não é ganho, respeito a longo prazo. A curto pode até ser, mas a longo prazo não é ganho com títulos, não é ganho com nível de conhecimento, não é ganho com capacidade de oratória e de retórica. Respeito a longo prazo é ganho com caráter. Num primeiro momento, as pessoas podem até ficar muito impressionadas com a nossa capacidade de comunicar, com o nosso tanto de conhecimento, com as nossas realizações e até com os nossos títulos. Mas à medida que elas vão nos conhecendo, se não tivermos caráter, essas coisas vão sendo abandonadas e elas vão perdendo a credibilidade na palavra. Tanto é, irmãos, que a escolha das pessoas para servir na igreja naquela época privilegiava o caráter antes do talento.
Lá no capítulo 6, quando vão escolher aqueles 7 para administrarem os recursos para as viúvas, quais são as regras colocadas? Verso 3, boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Não há nenhuma qualificação aqui, vamos dizer, técnica. Não, eles têm que saber contar, têm que saber administrar dinheiro, têm que saber como viver. Não é colocado isso. O que é colocado? Que sejam pessoas de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E foi isso que foi repetido nas cartas, nas qualificações pastorais, nas qualificações para os diáconos. O que é exigido? Caráter. Porque este caráter fazia com que as pessoas pudessem perceber que esta palavra era autêntica. Agora, esta pregação, ela expunha o plano de Deus apresentado nas Escrituras. Você observando os sermões que Lucas nos relata, sermões de Pedro, Estevão e Paulo, você percebe o quanto eles estavam impregnados das Escrituras. Lá no primeiro sermão de Pedro, ele começa, isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e aí cita, né? E cita memorizado, eles não tinham o privilégio que nós temos de andar com a Bíblia assim, eles tinham que ler ou ouvir e guardar, e ele falou memorizado, e aí ele continua falando, e aí ele vai citar os salmos de Davi, para confirmar o que estava acontecendo. No capítulo 3, ele vai citar as palavras de Moisés sobre o profeta que Deus mandaria. Ele fala da promessa de Deus a Abraão. Estevão faz uma viagem no Antigo Testamento para mostrar o plano da redenção. Começa por Abraão. E é interessante como ele vai destacando os pontos necessários àquele momento. A discussão, o ataque a Estevão ele está falando mal do templo, o nosso lugar sagrado. Aí Estevão começa lá com Abraão dizendo, sabe onde foi que Deus apareceu a Abraão? Não foi aqui no templo. Onde é o templo? Foi onde? Lá na Mesopotâmia. Foi lá que Deus apareceu a Abraão. E aí ele continua narrando o plano de Deus. Aí ele fala de Moisés, diz, sabe onde foi que Deus apareceu para Moisés? E disse, tira as sandálias dos teus pés, porque estás em terra santa. Sabe onde foi? É como se ele dissesse, eu estou aqui, evidentemente parafraseando. Não foi aqui no templo, foi lá, no Monte Sinai. Sabe onde Deus fez milagres? Foi lá no Egito, foi no deserto. E ao fazer isso, Estevão está claramente indicando, este não é o único lugar sagrado no mundo. Esse não é o único lugar para se adorar a Deus. E Estevão está nada mais, nada menos, repetindo com outras palavras o que Jesus já havia dito à mulher samaritana, certo? Vai chegar a hora, e já chegou, em que a adoração não mais seguirá os rituais da antiga aliança, os rituais lá do Antigo Testamento. Chegou o momento agora em que a adoração é informada e dirigida pela revelação trazida através do Filho e completada pelo envio do Espírito Santo. Esta é a adoração agora, não mais limitada a Gerezim ou Jerusalém. Não, a adoração que o Pai quer agora, em espírito e verdade, a expressão que Jesus utiliza, à luz da teologia do Evangelho de João, é uma adoração informada, dirigida pela revelação trazida por Jesus Cristo e que, conforme as palavras deles nos capítulos 15 e 16, completada pelo Espírito Santo. E é isso que Estevão está dizendo. Mas Estevão quer provar um outro ponto, que o povo de Israel sempre foi rebelde mesmo. E aquela geração, ao se voltar contra Jesus e contra os apóstolos, estavam simplesmente repetindo um padrão que havia começado lá com José e os irmãos de José.
que havia se repetido com Moisés, que achou que os irmãos iriam entender. E ele termina com essas palavras bem duras, né? Vocês sempre resistiram o Espírito Santo. Mas ele faz isso citando todo o Antigo Testamento, mostrando o plano da redenção se desenvolvendo até chegar a esse momento. Esse é o mesmo padrão seguido pelo apóstolo Paulo, lá em Antioquia da Pisídia, na sinagoga. Ele começa interpretando as Escrituras à luz da revelação trazida em Cristo. A palavra é explicada à luz do plano de Deus, cumprido em Cristo. Isso é algo que nós precisamos fazer. A Bíblia, quando originalmente dada, ela foi dada nos livros, escritos em rolos, e não estava dividida em capítulos e versículos, né? Isso aconteceu, a divisão em capítulos, depois do ano 1100, depois de Cristo, e em versículos, 1500 e pouco depois de Cristo. Ocorreu por quê? Porque antes a Bíblia era em rolos, né? Tínhamos vários rolos, e você abria o rolo e havia divisão em colunas para ser lido. Aí houve um momento na história, e acredita-se que foram os cristãos os grandes divulgadores disso, em que esses rolos foram cortados e costurados, o que deu origem aos nossos livros, eram chamados de códices, né? Alguns estudiosos comparam isto, respeitadas as devidas proporções, a revolução da internet hoje, certo? Que isso então causou, já pensou que era ter que carregar um carrinho com todos os livros da Bíblia? Mas de repente ficou mais fácil. Podia carregar a Bíblia toda, era um livro bem grande, mas podia carregar ela toda. E interessante, o judaísmo resistiu no início a isso, porque era uma inovação. E estavam dessacralizando a palavra de Deus. O cristianismo, como então era uma religião nova, achou que isso era muito natural. A gente pode até aproveitar disso. E por causa disso o cristianismo avançou rápido. Pense nas implicações disso quando os jovens chegarem na igreja com a Bíblia dentro de um... Só pense, né? Não vou discutir, mas só pense nas implicações disso, né? Diante desse fato. E a gente, pelo menos eu que cresci carregando uma Bíblia, ainda carrega o conceito que o crente que não carrega um livro desse para a igreja, ele está quase pecando. Mas a gente precisa ver isto, né? Que houve um momento da história da igreja em que foi feita uma mudança, aproveitando a tecnologia da época, e essa mudança alavancou o crescimento da igreja. É preciso a gente considerar essas coisas, mas isso é só, vamos fechar o parênteses e voltar aqui, certo? Mas o que eu estava dizendo era o seguinte: a Bíblia foi dada, os livros como um todo. A divisão em capítulos e versículos teve a finalidade de, já que agora todos os livros estavam num livro só, de nos ajudar a encontrar rapidamente isso. E é muito bom, eu não teria como estar pregando para vocês hoje, levando vocês a acharem os textos sem isso. Mas por outro lado, criou uma certa hermenêutica, uma hermenêutica fragmentada, onde a gente pega os versículos e não os encaixa no todo do livro. E, mais ainda, nós não conseguimos encaixar os ensinos no todo do cânon, no todo da revelação. A Bíblia é um livro que tem um enredo, que tem um início, um meio e um fim. E cada texto das Escrituras deve ser interpretado à luz desse enredo, do Deus que criou céus e terra e termina sua revelação anunciando que vai criar novos céus e nova terra. E como clímax disso,
o envio do seu Filho para realizar a obra redentiva e criar um novo povo, dando um novo nascimento. Essa é a história, uma história de amor. O amor de Deus por sua própria glória, que o leva a buscar o seu povo, vez após vez, de diferentes maneiras, e supremamente no envio do seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz pagando pelos nossos pecados, ressuscitou, foi assunto ao céu, enviou o Espírito Santo, e está formando a sua igreja nesse atual momento, nessa dispensação, para dar continuidade ao seu plano. E finalmente, junto com o seu povo, reinar sobre toda a terra e nos conduzir ao novo céu e nova terra. Todo o nosso ensino deve ser encaixado nesse plano, nesse enredo. Algumas vezes, o nosso ensino particular, especialmente na área de aconselhamento, algumas vezes, ele perde o impacto, ele perde o poder, porque se tornam conselhos morais, como vários outros, sem estar encaixados na obra de Cristo, sem mostrar para os maridos que devem amar suas esposas, não só para que o lar funcione, mas para refletir um casamento eterno, que é o casamento de Cristo com a sua igreja. Que as esposas devem respeitar seus maridos, não só para ter as bênçãos de Deus no lar agora, mas principalmente para refletir esse relacionamento da igreja com Cristo. Na igreja primitiva eles fizeram isso, as pregações eram conectadas com este plano. Mesmo quando o ponto de contato era a revelação natural, ela era explicada à luz do plano eterno, como Paulo fez em Listra e em Atenas. Essa pregação exigia um preparo e reflexão teológica. Havia um preparo para o avanço da obra. Lembra que Jesus ficou 40 dias com os discípulos. Eles fizeram um seminário intensivo de Jesus mostrando para eles, um curso intensivo sobre o Antigo Testamento, e Jesus mostrando como aquelas profecias tinham se cumprido nele. Os apóstolos, como eu já mencionei em 6,4, nós nos dedicaremos, a ideia da palavra aqui, nós nos amarraremos à palavra. A palavra foi usada em outros contextos para quando um barco chegava à praia e ele era amarrado em alguma coisa para não ir embora. E os apóstolos estavam dizendo isso, nós vamos ficar amarrados ao estudo e ensino da palavra, não vamos permitir que nenhuma outra atividade nos afaste disso. Havia presença de mestres. Paulo, quando chega em Listra e vê Timóteo, que é um homem que tem bom testemunho, ele traz para a sua equipe e passa a preparar esse homem. Ele passa mais de 2 anos em Éfeso, numa escola alugada, ensinando diariamente. E o próprio livro de Atos, o que é? É um curso. É um livro escrito para dar plena certeza. Havia também reflexão teológica, não mera repetição dos ensinos. O que estava acontecendo, procurava-se a explicação nas Escrituras. A deserção de Judas, Pedro explica, mas isso aí foi profetizado. O Pentecostes, isso foi profetizado. A própria perseguição que a igreja sofria, iam lá para o Antigo Testamento, não, mas isso aí já estava profetizado. A evangelização dos gentios, isso aí estava profetizado. E o que nós vemos é uma igreja que vai amadurecendo com esta reflexão. Porque quando eles começam, eles não estão imaginando que tinham que pregar aos gentios, aos incircuncisos. Mas aí Deus age e os leva a isso. E isso os força a refletir, a voltar ao Antigo Testamento. Não, se está acontecendo, para ser verdade, tem que estar nas Escrituras, e a gente precisa verificar isso.
reflexão teológica. Isso é necessário. Diante das mudanças da sociedade, diante de certos contextos diferentes, não temos que chegar e simplesmente repetir a mensagem, tem que ser a mensagem das Escrituras, mas com uma reflexão diante do contexto, de mostrar a explicação disso dentro das Escrituras. Em segundo lugar, o livro de Atos nos ensina que o crescimento da igreja deve ser acompanhado de disciplina e vigilância no ensino. A palavra pregada, quando crida e aceita, produzia uma mudança de vida. Havia conversão. É pregado, é enfatizado a necessidade de uma conversão, de uma mudança. E essa mudança de vida era resultado de uma mudança de um Deus que era adorado. Eles deixavam os deuses vãos para o Deus vivo. E a adoração mudava a vida. O resultado na vida era um resultado dessa perspectiva na adoração. Adorava-se deuses vãos. Agora passaram a adorar o Deus verdadeiro, que veio a nós em Cristo Jesus. E essa mudança de adoração produzia uma mudança de vida. É interessante o que é dito em Atos 19, 17 a 20, ali na cidade de Éfeso, os praticantes de artes mágicas que se converteram. Depois de convertido, foram queimar publicamente as suas obras. E o valor chegava a 50.000 denários. Num paralelo não muito exato, seria o equivalente hoje a 1,5 milhão de reais. Sabe o que é? Isso é conversão. Sabe o que é você queimar 1,5 milhão de reais na forma de livros? Eles faziam isso antes, se converteram. A gente pode vender e até ter um dinheiro para investir em missões? Não, isso aqui é errado. Nós não vamos divulgar o erro, só tem uma coisa a ser feita com isso, é o quê? Queimar, rapaz, mas é 1,5 milhão de reais. Pensa no que a igreja pode fazer com isso. E pense no que o inimigo pode fazer com esses livros aí ainda se divulgando. Nós vamos queimá-los. Conversões autênticas, verdadeiras, que mudavam os valores das pessoas. Havia resistência. O diabo fazia resistência, algumas vezes uma resistência dissimulada, como a de Simão em Samaria, ou da adivinha lá em Filipos, algumas vezes uma resistência aberta, como a de Elimas. Mas o evangelho que enfrentava essa resistência, libertava as pessoas. Em 26, 18 e 20, Deus diz ao apóstolo Paulo que a sua pregação, o seu ministério visava abrir os olhos e converter as pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. Então havia uma mudança de vida. A conversão não era uma mudança de religião, não era uma mudança externa de hábitos apenas. Havia uma mudança de coração, e isso exigia disciplina. Logo no capítulo 5, nós temos uma disciplina pesadíssima, né? A hipocrisia é punida com a morte, e morte imediata. E lá no final do relato, é dito que crescia mais e mais, verso 14, a multidão dos crentes, tanto de homens como de mulheres. E o apóstolo Paulo, quando prega aos pastores da cidade de Éfeso, no capítulo 20, versos 28 a 32, ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, e não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia,
não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Aqui você vê um missionário com um forte coração pastoral. Havia trabalhado, dado suas lágrimas, seu esforço, seu tempo, noite e dia. E agora ele entende que não mais vai voltar ali. Ele está ciente dos riscos. Ele não é ingênuo. Ele está ciente dos perigos. Lobos vorazes vão penetrar no rebanho e não vão poupar o rebanho. E dentre vocês mesmos vão surgir homens falando coisas perversas. O que eu posso fazer? Me agarrar aqui e ficar com vocês o resto do tempo? Não, eu tenho que continuar a minha missão. O que eu posso fazer é exortar. Vigiem. Olhem para o meu exemplo, como noite e dia. Eu admoestei vocês até com lágrimas. E confiar em Deus. É isso que o missionário deve fazer. Muitas vezes investe tempo e dinheiro numa igreja. E tem que sair. E aí o coração dele muitas vezes está lá, né? E quando eu sair daqui, se vier um outro pastor e fizer isso, bem, vai ter perigos, riscos se correm. Vai ter lobos, vai ter pessoas que vão fingir. Mas o que acho que a gente pode fazer? Se agarrar aquilo e não sair daqui e proteger? A igreja não é nossa. A gente exorta e confia nas mãos de Deus. Essa palavra é poderosa para edificar e dar herança. Em terceiro e último lugar, o livro de Atos nos ensina que o crescimento da igreja exige disposição para conviver com as diferenças. Um dos problemas da falta de crescimento é a incapacidade de nós nos adaptarmos. Certo? Pela graça de Deus, pude sentir isso na pele. Comecei pastoreando a igreja da qual sou pastor hoje. Ela tinha em torno de 60 pessoas. E pela graça de Deus, e unicamente pela graça de Deus, eu costumo dizer que ela cresceu apesar de mim. E teve um momento em que foi muito crítico para mim, no meu coração. Porque estava crescendo e o estilo de ministério tinha que mudar. Eu já não podia mais acompanhar todo mundo. Já não dava mais para estar na casa de um casal sempre que um bebê nascesse. De visitar os irmãos sempre que eles faziam aniversário. De visitar todos os doentes. E foi um período em que quase a depressão bateu à minha porta. Por isso, né? Porque a igreja estava crescendo, para você ver coisa, né? Só que exigia uma adaptação, uma mudança de ministério. Já não era mais aquele estilo de pastorado que eu estava acostumado e que eu me sentia até muito confortável. Sabia onde todo mundo morava, conhecia todo mundo, sabia quando um casal havia brigado. Agora já não tinha mais como saber isso. Muitas vezes, quando ia saber, já estavam quase se separando. E doeu muito mais em mim, pode ter certeza disso, essa mudança, do que na igreja. Eu acho que a igreja se acostumou muito mais rápido com isso do que eu. Mas eu noto isso também aqui. A igreja começou a crescer. E o crescimento traz problemas. Certo? Crescimento traz problemas. Crescimento traz mudanças que você precisa se adaptar. E trouxe. Capítulo 6, verso 1. Multiplicando-se o número dos discípulos, houve o quê? Murmuração. Por quê? Porque as viúvas dos helenistas já estavam sendo esquecidas na distribuição diária. É preciso ter um desejo de se adaptar, de enfrentar novos problemas e aceitar uma certa diversidade. É isso que está acontecendo aqui.
A liderança até então era apostólica, de 12 homens, todos da Judéia, todos falando aramaico, todos lendo o Antigo Testamento em hebraico, os costumes dali. Agora eles vão ter que repartir essa liderança com 7 homens helenistas, que liam a Bíblia, o Antigo Testamento em grego, já não usavam mais a mesma versão deles, já tinham uns outros costumes e assim por diante. Era necessário, ou isso, ou a igreja não tinha saído do solo judeu. Porque quem é que vai abrir as portas, guiados por Deus, para chegar aos gentios? Filipe, um desses 7. Estevão, que faz aquele sermão, onde ataca essas centralidades do judaísmo, e é morto, e é a morte dele que provoca a dispersão. E quem são os dispersos? Os helenistas, os judeus helenistas, e eles vão pregando o evangelho. Precisamos disso, isso é muito desconfortável. Nós gostamos de estar num grupo onde todo mundo pensa igual. Esse é o nosso desejo. Isso é natural na gente, certo? Nós somos amigos de quem? De quem pensa igual conosco, não é verdade? Você tem amigos íntimos que pensam muito diferente? É preciso ter um alto grau de maturidade para ter amigos que pensam muito diferente, porque eles estão normalmente nos confrontando, nos levando a reavaliar como nós somos, como nós cremos. Isso é muito desconfortável, muito doloroso. Próximo passo da aceitação de diversidade é muito grande. É a aceitação dos samaritanos. E aquilo que nós dissemos ontem, que está lá em João, eles nem comiam juntos, né? Certos estudiosos dizem que no judaísmo, uma das orações que um judeu fazia era, um judeu homem, era agradecer a Deus por não ter nascido mulher e por não ter nascido samaritano, certo? Era forte isso. Aí de repente os samaritanos fazem parte do nosso grupo também. Estão agora, e diferenças tinham que ser encaradas. E o mais forte, o caso dos gentios. Quando nem entrar na casa de um incircunciso eles podiam, nem comer com eles. E isso levou certo tempo para a ficha cair. Lembra da carta de Paulo aos Gálatas, o que ele diz de Pedro? E aqui eu só estou dizendo isso, não, longe de mim falar mal de Pedro, né? Quem sou eu? Mas estou dizendo isso para mostrar como essas mudanças são difíceis e dolorosas. Pedro tinha passado pela experiência da casa de Cornélio, concorda? Tinha visto o Espírito Santo batizar aqueles incircuncisos. Ele tinha feito a defesa quando voltou para Jerusalém. Aí quando ele vai para a Galácia, ele está lá comendo na casa dos irmãos que não são judeus. Mas quando chega o povo que critica, o que Pedro faz? Se afasta. Costumes, irmãos, são coisas pesadas em nós. E aquilo que o pastor Paulo mencionou ontem, é preciso humildade para mudar. Alguns desses costumes, nós precisamos de humildade para dizer, há pessoas que pensam que têm costumes diferentes. Isso deve ser feito guardando-se a doutrina. No capítulo 15, versos 1 e 2, essa diferença estava produzindo uma heresia da parte dos que não queriam ser diferentes. Não queriam os diferentes, melhor dizendo. Desceram alguns da Judéia e ensinavam os irmãos o quê? Se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. O que é isso aqui? É evangelho? Não, não é evangelho. Isso aqui não é evangelho. Isso aqui tem um mais. É preciso crer em Cristo e mais ser circuncidado.
E isso anula o evangelho. E a igreja aceitou essa diferença? Não. Então, na questão da diferença, o limite é o evangelho. Tudo que compromete o evangelho tem que estar fora. Agora, aquilo que não compromete o evangelho, sim, o que nós vamos fazer? A gente vai circuncidar esses gentios? Não. A igreja agora é formada por pessoas da circuncisão e pessoas que não são da circuncisão. Mas eles comem carne de porco. Sim, e vão continuar comendo. A gente não. Então a igreja agora é formada pelos que comiam carne de porco e pelos que não comiam carne de porco. E o sábado? Eles não vão precisar guardar. A gente vai continuar guardando. A igreja agora era formada por alguns que guardavam o sábado e alguns que não guardavam o sábado. E mesmo dentre os gentios, tinham alguns que comiam carne e tinham alguns que não comiam carne. E aí? Vamos dividir por causa disso? Foi esse o ensino bíblico? Não. A igreja pode conviver com gente que acha que não tem problema nenhum participar de um churrasco e com outros que não. Carne a gente não come. Foi sacrificada aos ídolos. Para que a igreja cresça, ela precisa aprender a conviver com as diferenças, resguardando a doutrina. E é preciso sabedoria para discernir isso. E aí é humildade, estudo da palavra e dependência do Espírito Santo. Agora, esta variedade não pode evitar a comunhão. E aqui eu quero citar o exemplo do apóstolo Paulo, um dos grandes campeões na luta para que os gentios não tivessem que ser submetidos àquelas regras da lei cerimonial. E quando ele pega Timóteo, ele circuncida. Mas quando Tito acompanha a equipe missionária dele, ele luta para que Tito não seja circuncidado. O que é isso? Um homem que ora age de um jeito e outra hora age de outro? É isso? Não, é um homem que tinha discernimento. Timóteo é descendente de judeu. Então, não é obrigado, mas é mais adequado, é conveniente que ele seja circuncidado. Tito não. Tito é gentil. Não tem nada que se subjugar a isso. E um outro exemplo aparece no capítulo 21, naquela viagem para Jerusalém, quando ele chega e na conversa com Tiago, o Tiago, pastor da igreja, irmão de Jesus, ele então conta o que Deus tem feito. Aí Tiago se alegra com isso. Aí Tiago diz: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são o quê? Zelosos da lei. Na igreja, na mesma igreja de Cristo, você tinha gentios, você tinha judeus que, como Paulo, não viam necessidade de serem zelosos da lei, e você tinha judeus zelosos da lei, na mesma igreja. E aí, Tiago continua e diz: e eles foram informados a teu respeito. E eles estão informados de uma calúnia a teu respeito, que você ensina a todos os judeus entre os gentios a se apostatarem de Moisés. Isso não era verdade. Dizendo-lhes que não se devem circuncidar. Era isso que Paulo ensinava? Não. Nem andar segundo os costumes da lei. O que você vai fazer? Eles vão saber que você chegou. Então faz o seguinte: tem entre nós 4 homens que aceitaram um voto. Toma-os, purifica-te com eles, faz a despesa necessária para que raspem a cabeça e todos vão saber que não é verdade isso que você diz. Aí o que Paulo diz? Negativo, de modo nenhum. É isso que Paulo diz? Não. Se é para manter a comunhão, eu vou fazer isso. Eu vou aceitar isso. Conviver com as diferenças. E para mim é nesse contexto que se enquadra aquilo que ele diz lá em Corinto,
Fiz-me de judeu para com os judeus. Algumas vezes, a gente precisa saber por que brigar. Tem certas coisas que a gente tem que brigar. Isso até em casa, não é? Tem certas coisas que a gente tem que brigar. Mas a maioria é preciso brigar. Se a mulher quiser pintar a casa de roxo, você vai criar uma briga com a mulher por causa disso? Eu aconselho que não. Deixa. O ano que vem talvez ela já mudou de ideia, vai querer pintar de outra cor e tal. Certo? A mesma coisa entre nós. Há coisas que a gente tem que brigar. Mas há coisas que a gente pode abrir mão para convivermos e continuar crescendo. E o que acontecia naquelas igrejas diferentes, onde tinham uns zelosos da lei e outros que não seguiam esses princípios cerimoniais da lei? Uns ajudavam os outros. Quando as igrejas da Judéia passaram por necessidades, o que as igrejas dos gentios? Não, deixa eles se virarem, eles não têm esses costumes deles de circuncidarem, eles não são iguais a gente, vão morrer de fome lá. Foi assim que eles agiram? Não. Em vários momentos, recolhem ofertas e vamos ajudar nossos irmãos lá. São um pouco diferentes, mas são nossos irmãos, creem no mesmo Evangelho, receberam o mesmo Espírito Santo e estão na mesma igreja de Cristo. A igreja avançou, cresceu, Deus usou pessoas talentosas e de muita visão, Pedro, Estevão, Filipe, Barnabé, Paulo, Áquila, Priscila, Apolo. Mas esse crescimento foi produzido pela palavra. Foi a exposição, a pregação da palavra. Por uma submissão e disciplina de acordo com essa palavra. Uma vigilância, seguindo os princípios desta palavra. E um aprendizado duro, desconfortável, doloroso. De aprender a conviver com as diferenças à luz desta palavra. Que o mesmo Espírito Santo nos guie a crescermos desta maneira. Amém.